Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à MF3 Escola de Filosofia. Na série hoje da playlist Terapia, o tema é a própria terapia. Conversando com várias pessoas, eu sempre me dei conta de que o universo que esta técnica, esse serviço é conhecido, é sempre um universo muito restrito aqui na cultura brasileira. E é sempre surpreendente quando encontramos pessoas que não conhecem esse tipo de serviço e os benefícios que ele, obviamente, entrega para aquela pessoa que contrata essa modalidade de serviço. Por mais que eu procuro nas minhas aulas de filosofia e mesmo no processo de terapia ou no meu caso de aconselhamento filosófico, por mais que eu e outros colegas divulgamos esta modalidade, ela não é conhecida. O universo é muito pouco. Pessoalmente, eu tive contato com este universo, primeiro no âmbito da igreja, especificamente da igreja católica, com a nomenclatura, talvez, de aconselhamento espiritual, acompanhamento vocacional. Os nomes eram outros. E é um pouco disso que eu desenvolvo, então, nessa conversa de hoje, chamando a atenção de que este espaço que hoje chamamos de terapêutico, esse campo de atuação, ele, de certa maneira, em termos históricos, está muito vinculado às tradições religiosas. E acaba havendo uma disputa, digamos assim, por área de atuação. E por uma questão histórica, a ideia de cuidado pastoral, atendimento pastoral, e aí múltiplas variações no âmbito da Igreja Católica, enquanto uma igreja histórica se fez presente aqui no Brasil há mais tempo, depois as igrejas cristãs protestantes, mas também outras igrejas, outras tradições religiosas têm esse espaço da escuta religiosa. E quando estudamos a história, por exemplo, da clínica, a história das terapias psicanalítica contemporânea, vamos ver que há aí algum tipo de relação, ou mesmo possibilidade de fazer relação desse campo de atuação com o campo de atuação da escuta religiosa. Nesta modalidade de terapia, mais de investigação psíquica, sobretudo. É claro que próximo a essa terapia, portanto, não médica, nós temos ainda um conjunto de outros serviços terapêuticos que produzem bem a quem contrata. Ajuste na estrutura óssea, via um quiroprata, ou um fisioterapeuta, ou um professor de educação física que se especializaram nessa técnica. Acupuntura, que são aquelas agulhas, e uma série de outros processos ligados, por exemplo, a fitoterápicos, a cromoterapia. Então existe um universo de serviços que incide ou que produz um efeito positivo quando o indivíduo descobre o que mais faz, digamos assim, efeito para ele, e as pessoas não conhecem. Não é porque elas não conhecem que acaba que elas não procurariam ou que elas não sintam uma demanda. Muito comum as pessoas recorrerem a amigos exatamente para ali tentar desenvolver uma demanda pessoal, uma angústia pessoal que ele partilhe com esse amigo. Portanto, às vezes, o bar acaba sendo um processo onde este anseio por este serviço, que seria a terapia e o aconselhamento filosófico no âmbito psíquico, acaba se apresentando. E por uma falta, então, de percepção de que isso pode ser, sim, enquadrado numa proposta de prestação de serviço, e que difere, obviamente, da conversa no boteco, porque é uma técnica, um método, e múltiplos métodos, eles acabam tendo uma diferença de uma coisa do senso comum. Eu tenho, por exemplo, muitos alunos que conversam, recorrem a conversas comigo, que são conversas terapêuticas. Não só
conversas de um ponto de vista epistemológico, quer dizer, de conhecimento, mas de um ponto de vista de lidar com processos pessoais que a gente precisa de um ponto externo que nos ajude. Nesse ponto, já encaminhando para a minha conclusão de hoje, o processo terapêutico difere de uma conversa espontânea exatamente que as terapêuticas propõem um método. Né? Durante um certo tempo, falou-se de filosofia clínica, por exemplo, e aí se discutiu muito se isso seria um método à parte, se seria filosofia ou não. E para alguns que se afastaram da ideia de filosofia clínica e se detiveram na própria filosofia. E a filosofia, então, enquanto aconselhamento, ela tem os métodos da filosofia, que são ali mobilizados para auxiliar a pessoa em processo de aconselhamento a perceber a sua própria realidade. Nesse sentido, o aconselhador filosófico, nesse papel de terapeuta, ele não pretende retirar o lugar da pessoa, ele não pretende dar respostas que do analista e não da pessoa. E outras psicoterapias também encaminham dessa forma, né? E isso difere da conversa entre amigos. Eu, como terapeuta, eu não posso tirar o protagonismo da pessoa. No máximo, eu auxilio ela a pensar as suas questões que ela traz, meio que fazendo um ponto exterior a isto, e dando sempre um retorno de processos que estão envolvido no que ela está pensando, sem que eu meta, digamos assim, a minha colher de pau na história do outro, nas opções do outro. Parece que, então, se a pessoa decide fazer uma ação, por exemplo, fora da ética, contra a lei, eu não teria o papel de dizer e avisar para ela, olha, isso aí é errado. Não, é claro que é possível que eu faça isso. É claro que eu não posso escutar a pessoa de um ponto de vista que ela está preparando um crime e eu simplesmente falo, olha, o teu crime está, de repente, com um ponto falho aqui e aqui, tá bom, então terminou a sessão, tchau. Quer dizer, isso não existe. Da mesma forma que na escuta do padre, na escuta do psicanalista, é o processo parecido, né? Não se meter, digamos assim, nos processos que a pessoa te apresenta e apenas fazer uma análise exterior e devolver essa análise para a pessoa, não quer dizer essa radicalidade de uma ausência de ética. Existem vários outros temas, mas basicamente o processo terapêutico, em geral, essa que se propõe a fazer esta análise psíquica, tem essa característica que eu descrevi aqui agora. Cada um desenvolveram técnicas, a psicanálise desenvolveu a sua, a análise junguiana desenvolveu os seus métodos, a filosofia, que durante um tempo se chamou filosofia clínica e atualmente retoma esta ideia de uma filosofia que produz aconselhamento sem necessariamente ser clínica, todas essas abordagens, digamos assim, têm os seus métodos e algumas semelhanças. E, portanto, é um serviço que se presta e quando você contrata, obviamente, esse serviço faz uma diferença. É entregue algo, né, para a pessoa. E, enfim, é isto. Nos dias de hoje, mais do que nunca, existe uma demanda muito forte por esse serviço. Eu diria que mais do que assinatura de conta de streamer de vídeo. As pessoas andam em processos muito angustiantes ou angustiadas. A vida urbana dos grandes centros, baseada num consumo, gera uma angústia profunda e este é o material, digamos assim, este é o cenário que o terapeuta oferece o seu serviço. Não é para resolver o problema do mundo, a gente não tem esse poder, mas é para construir junto com o cliente, né, a pessoa que procura o serviço, digamos assim, estratégias passíveis de viver. Não é mágico, como certas propostas que se replicam aí com o nome de coach, por exemplo, e entre outras. Nós não lidamos com essa jogada de promessa, de maravilha, de que se você souber então fazer e chupar limão durante 15 dias a sua vida vai mudar. Não é desse jeito.
Mas é possível sim construir um processo de reflexão de si, auxiliado por um profissional, que produza em nós um posicionamento na vida e que isso produz melhoras significativas na minha experiência subjetiva que eu estou levando. Isso é possível ser feito. Eu faço isso como profissional, eu conheço outras pessoas que fazem isso como profissionais, portanto não é uma coisa extraterrestre. Muito obrigado e até um próximo vídeo dessa lista terapia.